tema que traz hoje a minha fala é um pouco melhor do que outras, né, do passado, em relação a esses mais de 7 anos de pesadelos envolvendo a forma como o Tribunal de Contas da União vinha tratando a VPNI com a GAI e de lambuja ainda veio uma regra sobre não absorção, que ainda está em discussão, da VPNI de 98 a 2001, para quem não tinha coisa julgada, né? Porque para quem tinha coisa julgada já não tinha absorvido. Mas, indo de imediato a esse ponto da VPNI-GAI, você sabe que nós tivemos várias vezes na pauta do Tribunal de Contas da União aquela representação 036.450 de 2020, e que no início foi adiada por, talvez por conta da dificuldade do relator convencer os demais com a oposição do ministro Benjamin Zimmer de que ele tinha razão, porque o ministro depois trocou, né? No início era um relator, depois veio o ministro Anastasia. Mas o fato é que o ministro Anastasia, que se tornou relator dessa matéria lá no Tribunal de Contas da União, já concluía desde antes que a VPNH eram legais, que não havia ilegalidade, que era para pagar, isso desde a origem, não só ali, quando veio. É importante a gente ter esse discurso na mente de que não foi só com a, a promulgação das partes vetadas, né? Não foi só com o parágrafo 3º do artigo 16 lá da 11.416. E no final, daí no dia 7 de fevereiro, essa posição se tornou unânime no julgamento do Tribunal de Contas da União, e isso impacta, não, eu faço aqui uma observação, não olhem para aquele voto, aquela declaração de voto lá, obter, inclusive tá dito no voto que é obter dictum, né, porque do ponto de vista do dispositivo, o que vale é o acórdão 145, como ele está diretamente redigido. A declaração de voto anexa, ela não tem efeito de decisão, né? Que foi a do ministro Alton lá no finalzinho. Ninguém mais divergia e fez essa observação. Mas fez essa observação, como ele mesmo disse, obter dictum, é um pensamento dele, mas não constou do dispositivo, não é o acórdão, e já está produzindo efeitos na análise de recursos e de pedidos de reexame, embargos de declaração em tramitação no Tribunal de Contas da União, né, para afastar a ilegalidade desde a origem. Esse é o voto do ministro Anastasia. Isso que foi decidido, né, com a declaração de voto, tanto do ministro Benjamin como o trechinho do ministro Alton, eles podem ser lidos para quem tem curiosidade de conhecer o processo, por onde ele andou. Vocês vão ver que o ministro Benjamin tinha um voto bem divergente do ministro Anastasia, mas que depois, em 2, 3 parágrafos, o ministro Benjamin disse, mas agora também não tem mais por que divergir e acompanha. Ele só declarou o que ele pensava, meio como uma ressalva do porquê ele decidiu daquela maneira em 2016. Vocês lembram do 2784 de 2016, né? Que foi o nosso terror e pânico aí ao longo desses quase 7 anos. Mais de 7 anos, né? Se fosse mais um pouco, seriam 8 anos. E então a situação que nós temos hoje é um acórdão do Tribunal de Contas da União que vale desde a origem, reconhecendo a legalidade, que agora será aplicada aos recursos e análise de registro de legalidade para fins de registro de aposentadorias, e que deixa algumas dúvidas de como proceder daqui para frente.